Oi, turma. Ô, turma, boa tarde, turma. Esse vídeo vai se chamar Recordações Inesquecíveis e Imortais, né? Recordações. E vamos lá. Olha, gente, eu assisti uma coisa agora que eu não devia ter assistido, né? Eu fiquei muito emocionado, me emocionou bastante. Eu já estou sensibilizado pela perca da minha esposa, né? Foi embora a moça. Eu estou muito sensibilizado pela perda dela, né? E eu assisti agora no Arena de Verona. Eu não devia nem ter assistido. Eu não devia ter assistido isso, mas não faz mal. Com Plácido Domingues, o Carreiras e o Pavarotti apareceu no vídeo. My Way. Que coisa. Justo essa música, que é a minha preferida, My Way. Eu tive quase a vida igual, não me arrependo de tudo que eu fiz, eu assumi. É My Way, Frank Sinatra adorava essa música, Frank Sinatra. Vocês conheceram o Dean Martin? Era o companheiro de Jerry Lewis. Jerry Lewis. Jerry Lewis chamava Giuseppe Levitch, ele era judeu. Vocês sabem que o Dean Martin ele perdeu um filho militar, desastre de avião, com ele mesmo dirigindo. Vocês sabem que o Dean Martin morreu de desgosto? Ele não aguentou. Olha só, hein? Ele não aguentou a perda do filho. O Frank Sinatra fez de tudo para ressuscitá-lo, né? Ele morreu de desgosto. O Dean Martin. Deixa para lá, vai. Música, que lindo, né? A música lírica, né? Curtam, vocês curtam a música lírica. As músicas líricas, que eu fico impressionado, os cantores jovens, o coral, maestros, som, músicos, público, é arrepiante. Curtam músicas líricas, óperas, procurem saber o que elas passam para o mundo, elas passam para o mundo inteiro, as óperas, o mundo inteiro. O que impressiona-se a juventude de artistas, né? Se adaptaram rapidamente, tenores, sopranos, isso é inigualável. Interpretam obras de 200 anos. Essas obras são as coisas boas da vida. Me impressiona muito. Se eu estivesse lá, daria um beijo em cada um. Ah, dava no maestro, um por um eu dava. No coral, se eu estivesse lá, né? Meu tio era crítico de ópera, eu já falei isso aí. Quando falava para ele, ele era alfaiate, ele era crítico de ópera. Quando falavam para ele de Mário Lanza, Tito Schipa, Beniamino Gili, que ele conheceu pessoalmente no Municipal, pessoalmente, Plácido Domingos, conheceu pessoalmente o Plácido Domingos na ópera Nabucco, Pavarotti e outros, né? Ele regalava os olhos, falava deles, aí ele regalava os olhos na frataria para ver o que você ia falar, né? Os olhos. Falaram mal uma vez do Pavarotti, ele quase bateu no cara. Ele regalava os olhos com lágrimas, né? Era muito sensível, né? A mesma aconteceu comigo, a mesma reação. Eu tinha 6 anos, deitado numa banqueta, ouvia ópera, junto com meu tio, ele ouvia com a mãe dele, a minha avó Assunta. Ele ouvia ópera, ele falava para a mãe dele, minha avó Assunta, o que estava acontecendo na ópera, ele conhecia tudo, os libretos de cor, todas as óperas. Naquela época, ouvia os discos 78 rotações na vitrola Telefunken. Ele limpava os discos com veludo, tinha álbuns de ópera completo. Chegou a ganhar um álbum de ópera
do Benamílio Gili, da Cavalaria Rusticana, era a preferida dele. O Benamílio Gili deu um álbum quando ele vinha para o Brasil em 1951. Deu e ele está segurando o álbum na mão. Eu tenho a foto aí. Ele está junto com o Benamílio Gili, está junto com ele. Ele já estava doente em 1951. O Gili está com a mão no braço dele, no ombro aqui. Eu tenho a foto aí. Acho que eu já mostrei. Rusticana era a preferida do meu tio. Então ele ganhou do Benamílio Gili uma ópera, um álbum, 78 rotações. Das mãos do Benamílio Gili ele ganhou a ópera no Teatro Municipal. Preferida, a cantora preferida do meu tio era Maria Callas. Era a soprano. Era a preferida do meu tio, Maria Callas, e a Montserrat Caballé. A Montserrat Caballé, meu tio disse que ela chegou a pesar 150 quilos. E ela era brincalhona, como o Bobão aqui. Ela era muito brincalhona, ela brincava com todo mundo. Que coisa, né? São tipos de pessoas, né? Em 1951, o Gil já estava doente. Meu tio ficava na coxia, quando acabava a ópera, o Gil falava para ele chamava Luiz, como está? E ele falava, né? Naquela passagem, o senhor subiu muito. Nessa passagem, o senhor desceu um pouco, e ficava na coxia. No final da ópera, ele perguntava para o meu tio. O meu tio falou que a Montserrat Caballé chegou a pesar 150 quilos. O Gil, em 1951, ele foi no Paris e foi assistir uma missa, num domingo. Ele foi assistir uma missa. Ninguém sabia, ninguém se tocou. Ele sentou na igreja, no meio da turma. E no meio da missa ele me levanta e começa a cantar. Né? Ele começa a cantar. O padre disse, foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. Acabou a missa, né? Acabou a missa, é claro. Imagina ele lá dentro, né? E o padre italiano, era um padre italiano. Meu tio contava que ele, no ensaio da ópera, olha só, não sou só eu não só os espectadores são aficionados. O cara espirra no teatro durante a ópera, se ele espirrar a segunda vez, eles ficam bravos. Tinha que pôr lenço para não fazer barulho. Ele é muito concentrado, né? Eles se concentram, né? Com o livreto na mão, o público, outros conhecem a arte, a ópera, conhecem, não precisa de livreto. Meu tio não precisava de livreto, ele conhecia todas as óperas. E era um padre italiano na igreja. Ele levantou e começou a cantar. Acabou a missa, né? Imagine, né? Benamílio Gili. Imagine, o padre falou, foi o maior presente que eu recebi na minha vida, o padre. Eu é um padre italiano. Olha, meu tio contou que ele ficava no ensaio de uma ópera, olha o que aconteceu. Meu tio contou, no ensaio da ópera, meu tio estava sentado no Teatro Municipal, o maestro foi no Gili, abraçou ele, que quase ele perdeu o fôlego, o Gili. Depois ele pediu desculpa, né? Em americano ele pediu desculpa. I'm sorry, né? Ele se emocionou. Ele dá de cara com um monstro daquele do lado. E meu tio falou que ele correu. Ele foi no Gili, desceu do negócio da orquestra e foi abraçar o Gili, quase que ele perdeu o fôlego. E depois ele pediu desculpa. I'm sorry. Pediu desculpa. Ele se emocionou. Eu dá de cara com um monstro daquele. Ele contava que a Montserrat Caballé era brincalhona, brincava com todos. Ela brincava com todo mundo. A Montserrat era brincalhona, que nem o Bobão aqui. Então são operações inesquecíveis e mortais. Na alfaiataria, quando o Camada começava a falar de ópera, ele já levantava, né?
E falaram mal do Pavarotti uma vez, porque eu acho que ele pôs o cara para fora da alfaiataria, né? O Pavarotti, né? Então, hoje eu assisti, sem querer, no Verona, eles cantando My Way, né? E o Pavarotti apareceu no vídeo. Até os mortos se emocionam. Até os mortos se emocionam com essa gente aí. Porque são obras de 200 anos, percorreu o mundo. A ópera percorreu o mundo. Então, vocês se integrem. Se integrem. Vocês não vão se arrepender. Essa música faz bem. Faz bem para a corrente sanguínea. Ela mexe com a corrente sanguínea. Uma vez falou uma pessoa que mexe com a corrente sanguínea. Tem um amigo que estava restaurando um Cadillac 48 no Batistinha, né? E ele é maestro, né? O maestro, como ele chama? Ele é maestro. Então ele estava, o Batistinha reformou um Cadillac 48 fechado, não aberto. Né? Professor, como é que ele chama? É uma pessoa espetacular. Até no falar ele é delicado, sensível. Que coisa, né? São a música. Vocês se integrem, aprendam. Tem os livretos. O livreto diz o que eles falam na ópera. O livreto. Meu tio nem livreto, né? Desde menino. Então eu perguntei para esse maestro que estava, o Batistinha. O Batistinha reformou um Cadillac, ele restaurou, não reformou, restaurou. Tirou a carroceria fora do lugar, pôs o carro no espeto, o carro pôs direção elétrica, pôs um monte de coisa, ficou, mas não mexeu na originalidade, né? Professor, como ele chama? Eu esqueci o nome. Eu perguntei qual é a sua preferida, ele falou, cada um tem a sua preferida, né? Todos gostam de tudo, não tenho o que falar não. Estava assistindo agora um pedaço do Rigoletto. Então eu falei, professor, qual é a sua preferida? Ele falou, a Tosca. O outro, a Cavalaria Rusticana. O Gili deu um álbum pro meu tio. Ele deu pessoalmente para ele um álbum da Cavalaria Rusticana. Pietro Mascari. Se integrem na ópera, essa juventude. Vocês vai fazer bem para o cérebro, vai fazer bem para vocês. Essa música é obra de Deus. Para mim veio dos extraterrestres, 200 anos atrás. Como é que eles iam fazer uma coisa dessa aí? Que se imortalizou até hoje. Então, meu tio foi para os Estados Unidos para ouvir uma ópera. Imagine, hein? É louco. É louco. Cada louco com sua mania. Não tem o que coleciona motor de automóvel ativo nos Estados Unidos? Não tem outro que coleciona mosca? Tem outro que coleciona chuveiro? Mas esses modos de colecionar chuveiro. Cada um com sua mania, né? E o Plácido também. Eu vi agora a apresentação de My Way, como ele está velho. E o outro também, o Plácido Domingos, e o outro também, o Magrinho. Então, é pena que a gente envelhece. Que pena que a gente envelhece, viu? É uma pena que a gente passa pela terra e vai embora. E só deixa saudade, né? Meu tio contava que ele ficava esperando o Beramino Gili no teatro, né? Ele ficava esperando lá em cima, lá onde ninguém vai, né? E meu tio tinha acesso no teatro. Ele tinha acesso, ele andava lá dentro, né? E não pagava nada, né? A ópera ele assistia ali. Experimenta não ir de smoke na ópera. Experimenta um cara entrar de camisa. Experimenta. Você vê o que acontece. Ele é posto para fora. Smoker. Então meu tio ficava esperando o Beramino Gili. Sabia mais ou menos a hora, né? E meu tio ficava lá em frente ao MAP, né? Lá em cima, que ninguém subia lá, né? Era retiro, os artistas iam fumar, o maestro ia fumar, os cantores iam fumar lá em cima, né? Separado do público. Porque você imagina eles fumarem na frente do público? Eles não deixam fumar, não deixam falar. Então eles iam fumar lá em cima. E meu tio ficava lá esperando o Beramiro Gili, né? Inclusive ele
Ele ficou esperando o Nat King Cole no Fasano, da Augusta. É, o dono do Fasano, Fabrício Fasano, era na Paulista. Eu cheguei a almoçar quando era pequeno com a minha mãe e o Armando do posto de gasolina, que era um primo dela, né? No Fasano, mas era pequeno, eu tinha o quê, 10 anos. E o meu tio sabia que o Nat King Cole viria no Fasano para cantar. E ele não chegava, não chegava. O dono do Fasano, na época, chamava Fabrício Fasano. E estava preocupado, restaurante cheio na Paulista, saía na calçada. Era de luxo, né? Avenida Paulista, restaurante Fasano, vocês procuram. E o Nat King Cole não chegava. O Nat King Cole não chegava, o Fabrício estava apavorado, né? De repente ele veio bêbado, que quase que não pôde cantar. Bêbado, Nat King Cole, né? Então meu tio ficava esperando o Beramiro Gílio no teatro, lá em cima. E o público correu. Ouvi essa, gente. O público, na rua, invadiram o carro, né? Invadiram o carro. Ao presidente, né? Era um Cadillac com motorista fardado a caráter, chapéu, tá? Vidro separador que separa o motorista do passageiro, separa. Eles querem conversar, eles fecham o vidro. Eu já falei isso aí. Isso. Comunica com o motorista com o interfone. Quer conversar um assunto, não quer. E o meu tio viu lá em cima, na porta do MAP, o pessoal correu no Cadillac, né? O presidente, o presidente. Era o Matarazzo. O presidente chegou de Galaxy. O Cadillac, o presidente. Era o Matarazzo. O presidente chegava de Galaxy. É assim mesmo, né? Presidente da República. Então, gente, é só isso aí, tá bom? Um bom fim de semana para nós todos.